1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos mais uma vez nos elevar a Deus em oração. Pai querido, te agradecemos, porque temos a oportunidade de ter a Tua palavra na nossa própria língua. Obrigado, Deus, por todos aqueles que se empenharam para que isso acontecesse durante a história. Obrigado porque nós temos esse lugar confortável, Deus, para estudarmos, para pensarmos a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, que saiamos daqui edificados, que a Sua palavra, Deus, seja enaltecida nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma das considerações que precisamos fazer a respeito da igreja de Corinto é que ela estava num contexto inserido bem semelhante ao que nós estamos inseridos hoje. Esse contexto de um mundo secularizado, que nós às vezes nos surpreendemos com ele. Se você pegar a história recente do Brasil, você vai recordar que havia um catolicismo muito arraigado, até a década de 70, né, ali 80, de repente a igreja evangélica começa a crescer, e você tem a igreja católica ainda, né, uma igreja forte, e a igreja protestante se espalha por todo o país, mas uma curiosidade que cresce, concomitante com os evangélicos no Brasil, é o movimento de não religiosos, ateus e agnósticos. Se você observar esse crescimento, se por um lado cresce o número de protestantes, por outro lado você tem também o crescimento de pessoas que não querem saber da religião. É muito comum você nas universidades perceber jovens que não têm qualquer compromisso com uma instituição religiosa, e digo até mais, jovens que estão dispostos a ter um relacionamento com um ser superior, né? Existe, na verdade, uma crítica muito grande às religiões, e principalmente protestantes e outras que são tradicionais, e esses jovens então resolvem viver, e não só os jovens, você tem muito adulto já também nesse movimento, viver uma vida completamente descomprometida de qualquer religiosidade. Bom, os princípios que nós temos para a nossa vida, boa parte deles, ou talvez a maioria, vem de fundamentos religiosos, né? A religião é que estabelece parâmetros para a sociedade. A religião é que diz qual a direção que nós devemos andar, principalmente quando se trata de moral e de ética. Agora, se você tem uma sociedade, a Europa já está muito à nossa frente nesse aspecto, os Estados Unidos também, se você tem uma sociedade que se desinteressa pela religião, se desinteressa pela moral e pela ética cristã, vai abrir-se um campo aí. Que campo é esse? Bom, quem vai estabelecer os limites para as nossas práticas, para as nossas crenças, para os nossos relacionamentos? Quem vai estabelecer os princípios éticos e morais? E aí, talvez esse momento na nossa história, conectado à revolução tecnológica e à revolução da informação, gera esse bug, né? Nós estamos assim num momento muito eufórico, onde você tem pessoas que estão com as suas religiões, com a sua fé ainda estabelecidas, e você também tem pessoas que querem descolar completamente de qualquer princípio moral e ético. Sabe o que é curioso? É que dentro da igreja de Corinto você tinha esses dois públicos. Você tinha judeus da dispersão, que levavam a religião a sério,
E você tinha os gregos, né? E às vezes o termo é usado também como gentil, porque a cultura grega, ela se espalhou por todo o Império Romano. Então, Paulo vai usar uma hora grego, outra hora ele vai usar gentios, porque está tratando da mesma característica, que é uma sociedade influenciada pela filosofia grega. E nós já tratamos hoje de manhã, essa filosofia grega, ela era realmente requintada. Você tinha o melhor da filosofia no mundo, naquele momento, vinha da Grécia. E na Grécia você tinha uma cidade muito importante, né, no Império Romano, uma cidade que mais dava atenção à filosofia grega, que era Atenas, e depois de Atenas você tem Corinto. Então Corinto é um centro de pensamento, Corinto é um lugar de intelectualidade, Corinto é um lugar onde os eruditos, os sábios, os eloquentes, eles iam para as praças com as suas retóricas, para expressar o seu conteúdo de uma maneira popular e profunda ao mesmo tempo. É claro, irmãos, naquela época não tinha rádio, não tinha TV, não tinha smartphone, as conversas aconteciam nas praças. Então esses intelectuais, eles iam para as praças para expressar ali toda a sua ciência, toda a sua sabedoria. Bom, a igreja está nascendo em Corinto, pessoas estão se convertendo e elas trazem para dentro da igreja. Se judeus, eles trazem os seus conteúdos religiosos arraigados. Se gregos ou gentios, eles trazem os seus conteúdos secularizados. Eles trazem as suas práticas e toda a formação do seu pensamento descolado de Deus. E dentro da igreja, então, você tem esses dois grupos, e Paulo precisa mostrar para eles que o evangelho sobrepõe a toda a sabedoria do momento. Imagina você hoje tentar discutir com um filósofo ateu e convencê-lo a respeito da fé cristã. O que esse filósofo vai falar para nós? O que você crê é um absurdo, é uma loucura, é uma fábula. Agora, não pense que esse tipo de percepção a respeito do evangelho só acontece no século 21, porque é exatamente isso que Paulo está tratando aqui nesse texto. Ele está tratando com a igreja a como se comportar diante de uma sociedade que olha para o evangelho e o reconhece como sendo uma coisa absurda. Porque se nós tentarmos enquadrar o evangelho dentro das categorias racionais, é claro que o evangelho não cabe. Se o evangelho coubesse na mente do ser humano, nós dispensaríamos qualquer exercício de fé, não precisaríamos da fé. A gente simplesmente, por uma dedução lógica, desenvolveria um pensamento cristão, e aí não precisa de fé, é só a consciência compreender a respeito daquilo que se trata. E aí não seria nada sobrenatural, mas algo natural. Paulo está escrevendo para uma igreja que está tendo problema com uma liderança dentro dela, que está trazendo esses conteúdos de fora da igreja para o interior da igreja. Nós tratamos hoje de manhã, a igreja está dividida. Alguns líderes surgiram dentro da igreja e eles estavam provocando facções, divisões entre os membros. E muitas dessas divisões eram causadas porque eles estavam aplicando princípios da filosofia dentro da igreja. Isso causa uma confusão enorme. E aí, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito desse assunto, mostrando que a palavra da cruz realmente é loucura, e é sobre isso que a gente vai tratar. Olha o verso de número 18, Paulo diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Se tem algo interessante e que deve ser destacado no nosso tempo, é o momento histórico que as gerações futuras, ou até nós lá na frente, vamos olhar para trás e ver o quanto foi intenso esse momento de polarização. A gente vive um momento muito forte de polarização. As pessoas estão se posicionando em lados opostos, e você tem um campo bélico, você tem uma agressividade, um embate intenso, principalmente através dos meios de comunicação virtual.
Você vê que as pessoas estão com sangue nas suas escritas, né? Existe um desejo mortal de se colocar como superior ao outro grupo. Nós estamos vivendo esse momento. E naquela época isso acontecia nas praças, onde um posicionamento era colocado e o outro contrapunha através de uma dialética aquilo que foi colocado anteriormente. Agora, quando isso vem para dentro da igreja, isso pode causar algumas distorções e alguns problemas, e Paulo já tratou e vai continuar tratando. Isso pode dividir a igreja, por isso muito cuidado com quanto de energia você investe em posicionamentos filosóficos, políticos e outros, que às vezes você desfoca daquilo que é essencial, que é o Evangelho. E Paulo vai dizer certamente, quando você olha para o indivíduo que não crê em Jesus, o Evangelho é uma loucura. Até você mesmo, que converteu já na mocidade ou na vida adulta, quando olha para o tempo que você não conhecia Jesus, você não via sentido nesse negócio. Você olhava para a fé cristã e às vezes pensava, esse povo é fanático, que povo maluco, como é que pode? Estão ali dentro da igreja para serem explorados, eles não têm cultura, não são pessoas cultas, não pensam. Esses jargões que muitas vezes nós ouvimos em relação a nós, são jargões naturais de uma sociedade que não consegue compreender o sentido da nossa fé. E o apóstolo Paulo diz certamente, ou seja, não resta dúvida, que a palavra da cruz ela é loucura. E gente, cá entre nós, o Evangelho é loucura. O Evangelho ele extrapola a capacidade de raciocínio. Por isso não dá para alguém que não foi tocado pelo Espírito, alguém que recebeu a revelação do Espírito no seu coração, crer que há 2000 anos atrás um homem pisou nessa terra, morreu e ressuscitou. Isso pode para muitos aí fora parecer uma historinha, um mito, uma invenção. Para nós é vida, para nós é tudo. Participamos da ceia, que simboliza exatamente isso. Toda a nossa esperança está nesse fato, que Cristo ressuscitou dos mortos. Paulo vai trabalhar isso muito bem, lá no capítulo 15, a respeito da ressurreição. Mas eu queria mostrar para vocês o que Calvino fala desse versículo 18, quando ele comenta, ele escreve o seguinte: Paulo, contudo, indiretamente está censurando o juízo pervertido dos coríntios, lá dentro da igreja, os quais se deixaram influenciar facilmente e se fascinar por sedutoras mensagens ou lições de mestres megalomaníacos, e ainda olhavam com desdém para o apóstolo que era dotado com o poder de Deus para a salvação deles, e procediam assim simplesmente porque ele se devotava à proclamação de Cristo. O que Calvino está dizendo a respeito desse versículo? Paulo, nós terminamos o versículo hoje pela manhã, de número 17, quando o apóstolo Paulo fala assim que, quando ele pregou o Evangelho, ele não pregou com sabedoria de palavra, para que não anulasse a mensagem de Cristo. O que é sabedoria de palavra aqui no versículo 17? É quando você usa a retórica, a eloquência, quando você usa o seu poder de argumentação para convencer as pessoas daquilo que você está falando. Paulo diz que ele evitou usar isso para que não anulasse o poder da mensagem. O centro é a mensagem, não é a capacidade do orador de convencimento, porque Paulo está numa cidade que valorizava muito isso. Os filósofos que iam para as praças e que discutiam os conteúdos da filosofia, eles eram eloquentes, eles eram marcados por muita retórica. Assim nós temos hoje nas universidades, em muitas escolas, em muitos ambientes, pessoas também com uma capacidade de argumentação fenomenal. E Paulo diz que ele abriu mão disso. O problema é que os crentes de Coríntios estavam assimilando, deixando ser levado por esses pensadores. Irmãos, isso acontece também com muita intensidade nos nossos dias, dentro até de muitas igrejas evangélicas, aonde você vai a essas igrejas, quando a palavra é exposta, você percebe que há um déficit na exposição da palavra, as pessoas são superficiais, mas existe todo um clima de comoção, existe toda uma palavra montada para
emocionar as pessoas, e aí você vê às vezes essas comunidades arrastando multidões, ou multidões de seguidores aí nos vários canais que nós temos. Por quê? É o poder da retórica, é o poder da oratória. Por isso, valorize os seus pastores à medida que eles pregarem a palavra. O centro é a palavra. O centro não é a capacidade de comunicação. Não que nós não tenhamos que nos esforçar para uma boa comunicação, mas o que deve ser ressaltado na igreja é a mensagem da cruz. E Paulo então exorta aqueles irmãos da igreja de Corinto: olha, a nossa mensagem é uma mensagem que é louca para o mundo, não tem poder de argumentação para tornar essa mensagem palatável. Ela não desce fácil, porque não tem como você negar que Cristo morreu e ressuscitou. O mundo considera isso uma loucura. E aí Paulo diz no verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É importante nós reforçarmos o contexto aqui. Paulo não está fazendo uma crítica ao estudo. Paulo não está fazendo uma crítica à ciência. Paulo não está fazendo uma crítica à academia. Paulo está fazendo uma crítica a líderes que estavam usando do recurso retórico, da sabedoria da argumentação, para desviar os crentes da igreja da mensagem da cruz. É essa sabedoria que Paulo está atacando. É a capacidade do indivíduo de seduzir os outros a se desviar daquilo que é central no Evangelho, que é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uso do profeta Isaías, capítulo 29, verso 14, quando o profeta diz: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, diz o Senhor. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Esse é o cerne da questão. A sabedoria deste mundo, a inteligência, a capacidade de produzir soluções para a vida humana, para o coração humano, é ineficaz diante do poder da mensagem do Senhor. Tudo que esse mundo tem para oferecer, em termos de cuidado com a sua alma, em termos de cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua mente, em termos de padrões morais e éticos, tudo que esse mundo tem para oferecer é aquém daquilo que Deus oferece por meio da sua palavra. Por isso nós nos apropriamos da palavra de Deus e reconhecemos que ela é que mata a nossa fome e a nossa sede. E aí o apóstolo Paulo faz uso desse texto de Isaías, dizendo que o Senhor vai fazer perecer a inteligência dos instruídos. E aí o verso 20, Paulo faz uma série de perguntas. Onde está o sábio? Quando ele diz onde está o sábio, ele está se referindo ao público grego, gentil. Depois ele faz outra pergunta: onde está o escriba? Agora ele está se referindo ao povo judeu. Onde o inquiridor desse século, o questionador, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Meus irmãos, a sabedoria desse mundo trata das coisas desse mundo. A sabedoria do século 21 trata das questões do século 21. Essa semana, você vai ouvir um monte de gente tentando dar solução para os problemas do dia a dia, para o problema ali, no agora. Vamos comparar. A sabedoria de Deus é uma sabedoria eterna. Consegue entender a dimensão? É uma sabedoria eterna. Ela não está presa ao cronos, ao momento, ao dia. A sabedoria de Deus funcionou no Antigo Testamento há 5, 6 mil anos atrás. A sabedoria de Deus funcionou há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás, no século passado, na década passada, e a sabedoria de Deus continua sendo solução para o nosso tempo. Por isso nós não podemos e nem precisamos viver instáveis, de acordo com aquilo que o momento está dizendo. Nós não nos submetemos aos argumentos que muitos eloquentes, retóricos, tentam montar para tentar convencer a gente de alguma coisa que vai contra a palavra de Deus.
nós nos apegamos a essa palavra e nos firmamos nela. Se a palavra de Deus diz que Deus vai abençoar o justo, nós não participaremos de esquemas, de maracutaias. Se a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e que o seu povo deve viver na verdade, nós não participaremos da mentira. Se a palavra de Deus estabelece princípios para o seu povo, nós não vamos acolher princípios que estão tentando atender uma demanda do nosso tempo. É disso que Paulo está falando. E ele vai falar que a sabedoria do mundo equivale a qualquer coisa que não venha do Espírito. Isso é sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo diz respeito a tudo aquilo que não transcende a eternidade. Ou seja, está preso ao tempo, resolve o problema hoje. A sabedoria de Deus é aquela que nos conduz a uma reflexão que vai além do nosso presente. É uma sabedoria que lida com a gente numa perspectiva eterna. O que a gente faz hoje, as decisões que tomamos no dia de hoje, à luz da palavra, vão reverberar por toda a eternidade. A sabedoria aqui se refere à habilidade mental, natural, à experiência, se refere também à escolaridade, ao conhecimento das artes. Toda essa sabedoria, volto a dizer, é uma sabedoria que, se não é usada para a glória de Deus, ela não tem utilidade. Ela vai ser deteriorada com o tempo. Tudo isso se torna uma loucura inútil quando não se conecta com o Criador. Tudo isso é loucura. Qualquer sabedoria que distancia o ser humano de Deus é uma sabedoria que entristece o coração de Deus, e por isso para nós é uma sabedoria que não faz sentido. A sabedoria deste mundo permanece no nível desse mundo, e a sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que pertence ao mundo celestial. Paulo vai explorar isso melhor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele elabora aquela poesia sobre o amor, ele começa dizendo: ainda que eu conheça toda a ciência e todos os mistérios, ainda que você seja um indivíduo dotado de toda a sabedoria humana, aqui é uma hipérbole, nós vamos estudar isso no futuro. Paulo está falando um exagero, ninguém vai conhecer toda a sabedoria nem toda a ciência, mas o que Paulo está argumentando é: mesmo que você conheça toda a sabedoria, toda a ciência, todos os mistérios da humanidade, inclusive os mistérios de Deus, se você não amar, nada vale. Nada vale. Por isso a sabedoria de Deus é superior, porque a sabedoria de Deus revela o amor de Deus. Deus nos ama, e esse amor foi revelado em Cristo Jesus. Versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem na loucura da pregação. Então o que nós temos que crer é no Evangelho, e à medida que nós cremos no Evangelho, nós interpretamos toda a nossa vida à luz do Evangelho, toda a criação à luz do Evangelho, toda a ciência à luz do Evangelho. E aí nós percebemos que cada centímetro da criação manifesta as digitais de Deus. Isso então é capaz de nos conduzir ao Criador. O Evangelho não pode ser identificado como mais uma religião apenas, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito mais que uma religião. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a manifestação de Deus aos corações dos homens, e essa manifestação ajuda aqueles que creem a interpretar toda a sua realidade, em todos os aspectos. Por isso, os sábios, eles olham para essa realidade e eles não conseguem compreender. Afinal, nada mais é tão absurdo quanto a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é absurdo para o mundo. Tenta convencer alguém racionalmente que Jesus ressuscitou. Devemos até fazer esse exercício, mas nós sabemos que esse exercício ele não vai ser frutífero, porque o indivíduo não vai crer nisso com o seu próprio intelecto. Mas é a ressurreição de Cristo que gera a nossa própria ressurreição, e essa é outra verdade que o mundo não consegue assimilar racionalmente. Por isso, Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura, porque o Evangelho é mistério. Não é que ele é uma loucura em si, mas é porque é um mistério de Deus, o Evangelho, onde as pessoas não conseguem acessar naturalmente.
Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Nessa carta, Paulo fala: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãos, nós só cremos em Jesus porque o Espírito Santo nos convenceu, porque Deus nos chamou, abriu a nossa mente, abriu o nosso coração e derramou sobre nós a revelação do mistério. Nós não cremos porque fomos convencidos racionalmente, não, nós cremos porque fomos chamados por Deus. Ele revelou o seu mistério, e essa palavra também é uma palavra que a cidade de Corinto gostava muito, né? Mistério, e Paulo então faz uso dela aqui, até porque era muito familiar naquele contexto da cidade. E Paulo vai dizer então que o Evangelho é loucura para os que se perdem, porque ele é um mistério. E aí o verso 22, Paulo vai mostrar, porque tanto os judeus pedem sinais, os judeus estavam sempre querendo ver milagres. Jesus é Deus mesmo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, então por que ele não manifesta os milagres? Isso acontecia nos evangelhos, a todo momento as multidões estavam pedindo um sinal, para identificar Jesus como Messias. Então os judeus continuam com essa ênfase: mostra-nos sinais, pedindo para os apóstolos, pedindo para os líderes da igreja. Enquanto os judeus estão pedindo sinais, os gregos estão em busca de sabedoria. Olha que interessante, dois focos dentro da igreja: gente querendo ver milagre, gente querendo a sabedoria, e nenhum dos dois grupos procurando a centralidade da cruz, a centralidade do Evangelho, que é o Cristo morto e ressurreto. Irmãos, essa epístola está nos orientando a tomarmos cuidado na nossa vida cristã. É muito fácil nós nos dispersarmos com pontos menos importantes dentro da igreja. Acontecem milagres dentro da igreja? Claro que acontecem, mas nós devemos focar neles, e Deus só vai se manifestar se houver um milagre? Claro que não. Existem momentos em que nós percebemos a sabedoria de irmãos dentro da igreja? Claro que existem, mas nós vamos focar na ênfase da sabedoria o tempo todo? Claro que não. Qual é o centro da igreja? Qual é o centro do Evangelho? A mensagem de Jesus. Não podemos sair desse eixo central. Isso é o que há de mais importante dentro da igreja: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Por isso Paulo fala no verso 23, se no 22 ele diz: judeu quer ver milagre, os gregos querem sabedoria, aí Paulo fala no verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que Jesus crucificado era escândalo para os judeus? Porque a cruz era um lugar de desprezo para o judeu. Somente um maldito morreria numa cruz. Então, quando você olha para a cultura judaica, um indivíduo crucificado, aquilo era sinal da maldição divina. Quando você olha para o Cristo crucificado na perspectiva de um gentil, aquilo é loucura, você chamar aquele crucificado ensanguentado de Senhor, de Deus da sua vida, do seu Redentor. Então os dois grupos estão olhando para o Evangelho e dizendo: esse Evangelho, ele não faz sentido. Mas Paulo diz: é esse Evangelho que nós pregamos e cremos. Os judeus não apenas rejeitam o Evangelho, eles detestam o Evangelho, no contexto de Corinto. Por isso eles querem milagres, mas isso já acontecia no tempo de Jesus. Olha o que diz Marcos capítulo 8, verso 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Jesus Cristo está falando: essa geração só quer ver milagre, só quer ver sinal. Será que muitas vezes nós não corremos esse risco de estarmos numa busca por Deus para ver um milagre acontecer na nossa vida, para receber uma bênção? Será que não é um risco na nossa caminhada e na nossa jornada estarmos em busca de Deus, não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar? Essa
é a ênfase que Paulo está dando e o cuidado que nós devemos ter. Buscamos Deus por quem Deus é, pelo seu amor, pela salvação em Cristo, e não porque Ele pode nos dar outras coisas. E aí, meus queridos, mais uma vez, Calvino vai comentar esse versículo e dizer: em minha opinião, Paulo quer dizer pelo termo gregos, não simplesmente os pagãos e gentios, mas todos aqueles que eram educados nas ciências liberais, ou que eram de projeção em razão de sua inteligência superior. Olha que curioso, essa coisa de liberal, de progressista, já tinha lá na igreja de Corinto. O judeu era o conservador, e o grego gentil era o progressista, e tinha os dois grupos dentro da igreja. E agora, como é que nós vamos fazer? Porque existe talvez um ambiente no Brasil hoje, que só tem que ter um grupo dentro da igreja. Cuidado com isso. Na igreja de Corinto tinha os dois, e Paulo está dizendo, os dois estão errados, não porque são progressistas, liberais, ou porque são conservadores, mas porque se apaixonaram por outras coisas, que não enfatizam Jesus Cristo. Não tem problema você votar no candidato A ou no candidato B, não tem mesmo. O problema é quando você se apaixona por uma ideologia e a coloca superior à sua fé em Cristo Jesus Cristo. Aí se tornou um problema. Esse é o problema. Esse é o problema. E esse problema, ele não atinge só um grupo não, ele atinge os dois. Por isso o verso 24, Paulo diz: mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que lindo isso, gente. Que mensagem para o século 21, que mensagem fantástica para um ano de eleição. Nós temos grupos progressistas, nós temos grupos conservadores, e nós não fomos chamados para nenhum dos dois. Nós fomos chamados, tanto judeus como gregos, para pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Somos seguidores de Jesus. Não abraçamos nem lado A nem lado B, não abraçamos nenhuma bandeira nem outra, porque todas elas estão debaixo da sabedoria humana. Nós abraçamos a sabedoria de Deus, abraçamos a Jesus Cristo, oramos, pedimos discernimento para que Ele mostre para nós em quem devemos votar, e Ele vai nos orientar. É claro que devemos estabelecer critérios à luz da palavra para escolhermos os nossos candidatos, mas Deus vai nos orientar. Porém, os chamados, os escolhidos, aqueles que são eleitos por Deus, eles saem do ambiente religioso, judeu, e do ambiente secular, grego gentil. Eles são muitas vezes legalistas, que olham para a lei e colocam a lei acima de tudo, judeus, ou eles são do campo da filosofia, gregos e gentios. Eles podem ser conservadores, como eu já falei, ou progressistas. Eles podem ser de direita ou de esquerda política, não importa. Eles deixam tudo isso para seguir a Jesus. Eles focam em Cristo, poder de Deus. Quando Paulo diz que Jesus Cristo é o poder de Deus, é porque ele quer mandar um recado para os judeus que estão querendo milagres. O poder de Deus é Cristo, não é um milagre. E aí depois ele fala, sabedoria de Deus, tudo isso no versículo 24. Poder de Deus, ele manda a mensagem para os judeus: vocês estão querendo milagres? O milagre é Cristo. Sabedoria de Deus, vocês estão querendo sabedoria? A sabedoria é Cristo. E é isso que nós pregamos. Por isso não devemos nos perder em discussões banais, nem com amigos, nem com familiares, nem nas plataformas virtuais, defendendo um lado ou outro. Pregamos Cristo e esse crucificado, falamos de Cristo, anunciamos Cristo, porque Cristo tem uma proposta de sabedoria e de poder que ultrapassa qualquer proposta que um homem pode nos oferecer. Agora, irmãos, o versículo de número 25, ele vai nos ensinar que, Paulo diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. É claro que Paulo aqui nesse verso está sendo irônico, é um recurso. Falei hoje de manhã que para ler a primeira carta de Coríntios, você tem que estar atento aos vários recursos da língua que Paulo utiliza. Paulo faz uso de hipérbole, Paulo faz uso de ilustrações, Paulo faz uso de ironia, e aqui ele está sendo irônico.
Por uma razão muito simples: Deus nem é louco e nem é fraco. Ele fala, porque a loucura de Deus, Paulo não está chamando Deus de louco, ele está falando da mensagem que para o mundo parece ser uma mensagem louca, é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus não é fraco, Ele é o Todo-Poderoso, é mais forte do que dos homens. Loucura e fraqueza não existem em Deus. No entanto, a mensagem do Evangelho, ela pode ser interpretada pela sociedade como algo que é louco e fraco. Somos fracos porque somos evangélicos. Ah, não, você é crente, já mostra um déficit mental. Falar que é evangélico hoje, protestante, não, ele já tem, faz um teste de QI. Já nos colocam numa categoria inferior. Tranquilo. Desde Corinto isso já acontecia. Desde Corinto. Não tem problema nenhum. O que nós devemos guardar em nosso coração é o foco, o centro, aquilo que é mais importante na nossa vida: Jesus Cristo. Paulo insiste nesse tema. Ele vai dizer que nós devemos olhar para esse mundo e aqueles que já têm um pouco mais de caminhada na vida aqui, que já leem a história há um pouco mais de tempo, percebe que às vezes você se apaixona por uma linha ideológica e odeia a outra. Amanhã, a linha que você se apaixonou está fazendo acordo com a que você odiava. Não é isso que a gente está vendo? E aí você fala, mas eu não estou entendendo. Mas porque não é para você entender. Os homens, eles usam a sabedoria de acordo com a própria conveniência, próprio interesse. Eles jogam com a gente. Eles jogam. A política joga com a gente. Os líderes jogam com a gente. Nós somos usados sim. Nós somos manipulados sim. Não pela fé em Cristo Jesus, porque Cristo em hora nenhuma expõe qualquer trama de manipulação a nós, mas pelos poderosos desse mundo. Se você acolher, abraçar os pensamentos dos sábios do nosso tempo, você vai se desesperar, porque eles oscilam de acordo com a conveniência, de acordo com o que é interessante para eles. Deus não. A Bíblia diz que Deus é imutável, a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso que a sabedoria de Deus sobrepõe a qualquer uma dessas coisas que são aí, muitas vezes ensinadas no nosso tempo como sendo sabedoria. A sabedoria de Deus é uma sabedoria eterna. E aí eu quero concluir esse nosso sermão. Nesse contexto que nós estamos vivendo, por um lado, uma religiosidade que cresce no Brasil, e às vezes ela é estranha, porque ela não foca em Jesus. Do outro lado, um ceticismo, as pessoas duvidando de Deus e tentando impor uma cultura secularizada, abrindo mão de todos os princípios cristãos, bíblicos. Diante desses dois cenários, para quem nós olhamos? Olhamos para Jesus, só para Jesus. Lemos os evangelhos, nos atentamos aos princípios que ele estabelece, princípios de vida, de alegria, de paz, de amor. Tudo isso é dado a nós gratuitamente por meio do Espírito Santo, e nós então nos envolvemos na intimidade com Cristo e entendemos que, assim como na cidade de Corinto, as vozes do nosso tempo, elas simplesmente estão falando de uma sabedoria que na verdade não leva a lugar algum, porque é uma sabedoria para atender interesses daqueles que estão aí bradando nas praças, nos microfones, nos twitters e nas outras plataformas digitais. Nós nos apegamos àquele que deu a vida por nós, ao Deus que nos amou, ao ponto de entregar seu único Filho Jesus para que morresse numa cruz e nos desse a vida eterna. É a esse Jesus que nós devotamos a nossa vida, entregamos o nosso coração e nos curvamos com a nossa mente e com o nosso corpo para render toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que Deus, na força do Espírito dele, nos ajude a focar na cruz
num momento tão difícil como esse que atravessamos no nosso país, na nossa cidade e na nossa sociedade. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela nos orienta, ela nos alimenta, ela nos ensina que, como diz Salomão, não há nada novo debaixo do céu. A tensão que a gente vive hoje no Brasil é uma tensão que já foi vivida por Corinto, pela igreja de Corinto. De um lado, religiosos focados nos seus próprios interesses, do outro lado, pagãos ou pessoas secularizadas dando as costas para o Senhor e tentando encontrar respostas na filosofia e nos outros pensamentos. Mas Deus, não nos deixe levar nem por um grupo nem pelo outro. Ajuda-nos, como indivíduos, como famílias, como igreja, a olhar para Jesus Cristo e somente para Ele. Por mais que o mundo diga que a mensagem de Cristo é uma loucura, que possamos sempre lembrar, como fizemos hoje aqui, através dos elementos da ceia, do alto preço que foi pago, para que a alegria enchesse os nossos corações, para que fôssemos inundados pela Tua paz, e para que fôssemos também tomados pela esperança da vida eterna. Que essas verdades, Deus, que sobrepõem a todos os conceitos, valores e crenças desse mundo, inunde o nosso coração, e que possamos persistir, caminhar, progredir em direção ao Senhor a cada dia mais, te amando e te servindo com todo o nosso ser. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.